No meio da mídia, mais um bloco aqui, hoje falando sobre direitos autorais, naquilo que a gente sempre discute, que é a propaganda, a mídia em geral. E como convidados, o ator e diretor Roberto Garcia e o advogado Calvino, a quem a gente aproveita e pergunta sobre a questão de direitos também com música, né? Que muita gente acha que eu posso fazer um comercial de rádio, por exemplo, e colocar aquela música que está na moda, sem pagar nada, a trilha sonora embaixo. Ou posso fazer um da TV também e colocar a música de um ator. Ou posso fazer uma paródia. Ah, não, é paródia. Então não é a mesma, não preciso pagar. Explica para nós por que você precisa pagar esses direitos autorais. E qual o processo para isso? Porque, de certa forma, é a mesma ideia, porque você está aproveitando de uma criação de outra pessoa, né? Então você está usando uma obra de outra pessoa. Querendo ou não, a pessoa criou aquilo, é aquilo que a gente discute, eu falo muito em sala de aula. No passado, tudo que se criava em direito autoral, o autor não tinha direito a nada, qualquer um podia utilizar muito. Nós fomos evoluindo, chegamos a um ponto, porque se discutia muito. Falava no passado, se é um dom de Deus, se é dom de Deus, você não pode cobrar. E as pessoas aceitavam. Mas eu pergunto, se a gente for pensar em dom, o que não é dom de Deus? Tudo. A vida, médico. né? A vida então o médico também deveria não cobrar, o advogado deveria não cobrar, porque ele tem um dom para isso aí, mesmo que ele trabalhe dentro de uma instituição, aprimore, ele tem que ter um dom, algo né? Que dê facilidade em uma área. Por que cada pessoa tem facilidade em uma área? O artista tem facilidade na sua área, por que isso não pode ser valorizado? Né? Os artistas eram considerados marginais. Isso então, não é uma ONG, né, Calma? Então, por que se paga? Porque é uma criação, vem do intelecto. Olha a diferença do direito autoral com a propriedade industrial. Querendo ou não, o computador que está aí veio do intelecto de uma pessoa. Só que concretizou em objeto. O homem é muito materialista. A diferença é que a arte ainda está na abstração. E as pessoas não conseguem entender e valorizar isso. Né? Vamos pegar o exemplo mais forte que a gente tem, que é muito divulgado, que é a música. Eu pergunto aqui, se olhar para mim, tem alguma música aqui em mim? Tem mais de 500 músicas. Se eu chegar aqui, porque vocês não sabem... Oi, qual é a música? Adocica meu amor. Adocica meu amor, adocica. Eu só sei essa parte. Eu posso sair daqui e fazer um show lá nos Estados Unidos com música de várias pessoas. Essa música pode ser tocada ao mesmo tempo. Ela é imaterial. Onde que está essa música? É do Milton Nascimento. Está no CD, está na partitura, está na cabeça do Milton, está na minha, na cabeça de quem? Então eu absorvi isso e com isso eu ganho dinheiro. Porque ele criou. Por que ele não pode receber? Então a ideia é por aí. Se eu uso uma coisa que foi criada por alguém, eu tenho que remunerar. Esse trechinho que você cantou, por exemplo, a gente deveria pagar? Onde é que a gente vai? Que eu já estou ficando com medo. Aí que tá. Toda vez que você utiliza uma obra, aí nós temos limitações, que até antes da conversa o Roberto falou muito bem. A lei tem limitações, não é tudo que é 100% protegido, é fechado a 7 chaves, não é isso. Então eu posso utilizar como ilustrativo. Aqui eu não estou cobrando, não estou tendo lucro. Eu estou ilustrando uma discussão crítica. Isso é possível. Bom, né, Daniel? Então, por exemplo, eu posso pegar, isso uma vez até tive um caso aqui, não vou falar qual foi o artista e nem qual foi o colégio, não, que não numas apostilas... Qual que foi, Calvino? A gente gosta numas apostilas me pediram orientação para fazer apostilas de uma escola e perguntaram, falei, não, você pode usar a charge de quem que você quiser, desde que seja para ilustrar um momento histórico, né, ou para ilustrar alguma coisa científica. Então, eu poderia pegar uma charge, vou citar um exemplo, sei lá, pegar uma coisa do Maurício Ricardo, jogar para... Aquela charge está servindo para ilustrar dentro do meu livro, se fosse uma charge estática, no meu livro um momento histórico. É livre. Isso eu posso fazer, porque a intenção não é vender o livro de charges, é vender um livro de história, que eu usei uma obra de arte para ilustrar. É livre. Então toda vez que eu uso com a intenção do conhecimento de ilustração e não tenho intenção de ganho, porque se tirar essa charge ou não vai fazer... a charge do Maurício Ricardo vai aumentar a venda de livro de história? Que eu falo de história, não vai, né? Eu não estou falando que não tem qualidade, tem excelente qualidade, mas vai aumentar? Não, eu poderia pôr outra charge, tudo é só o interesse das pessoas é pelo texto. Mesma coisa, eu poderia pegar uma música inteira do Caetano, jogar num livro de música, onde as pessoas vão analisar a letra. Tem que pedir autorização? Não. Então depende da utilização. Agora é um mercado que vive muito de informalidades, né? A gente percebe que muita coisa de boca, poucas pessoas às vezes colocam no papel. É difícil, Roberto, e é comum você encontrar as pessoas querendo contratar você ou algum dos atores da sua agência informalmente, nem se tocam que tem que ter um contrato ali? Acontece com frequência, muito mais do que a gente imagina.
Fica aquela coisa meio que de compadres, né? Eu te conheço, você me conhece, trabalhamos juntos há quanto tempo, nunca aconteceu nenhum problema. E sem falar que nós aqui do interior, eu acho que ainda usa muito aquela questão do fio do bigode, né? A gente combinou, tá combinado e ninguém pisa na bola. É claro que é porque eu acho Até que não ter prejuízo são pra alguém, produções né? de verbas menores, né? Produções pequenas, então acaba correndo-se o risco em troca de não mexer com muita parte burocrática. Mas toda a produção de certa verba, de um certo número e acima de sei lá quantos dígitos, a gente sempre pede para fazer o contrato. Mas produções pequenas a gente faz muito ainda na informalidade. Pessoal, no acordo verbal. As pessoas têm que entender que também existe a atuação e a figuração. A figuração é quando você passa por trás e aparece. Figuração é importante, né? Dá vida, dá mais movimento, é fundamental. Porém, mesmo nesse caso, se você está utilizando a imagem, você tem que pagar para aquela pessoa, né? Sem dúvida, aí é feito um contrato de concessão de imagem, quando é figuração, né? Quando é ator, é um contrato de concessão de imagem e de voz. Perfeito. Por que o mercado é tão informal ainda, Calvino? Porque não é necessário, falar a verdade, se for na questão do negócio, não é necessário um contrato escrito. E a lei garante isso. Não é porque você tem um contrato, não tenha um contrato escrito, você não pode buscar os seus direitos. Aí teria que provar. É o complicado, é a prova. Né? Se você, a nossa região ainda trabalha muito justamente com isso, com a consciência e confiar nas pessoas. Se isso pudesse acontecer, era excelente. O contrato, em primeiro momento, não só nisso, em primeiro momento mostra desconfiança. Vamos pôr no contrato, porque pode ser que esse cara não vai cumprir o que eu quero. Então já mostra assim, mas não só isso, tá? Não estou falando que é só isso. Mas ele também garante o seguinte, eu tenho um contrato com o Roberto, né? Aí ele fez lá toda a publicidade. Você deu imagem e tudo. Eu não fiz um contrato escrito. Infelizmente, espero que não aconteça, mas ele venha a falecer. A família teria direito a isso. Como que ela vai provar que eu paguei ou não? Nesse caso é melhor chamar o Chico Xavier, né? Eu acho que o Chico Xavier já não vai ser possível. Próximo bloco vamos discutir mais aqui, papo super interessante. No meio da mídia de hoje, falando um pouco sobre direito autoral. Daqui a pouquinho a gente volta.